É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do ônibus, da academia, aonde quer que vocês estejam, informações quentes e atualizadas sobre a ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer promover, estimular, facilitar mudanças no teu dia a dia, em relação a hábitos mais saudáveis, estilo de vida, muita coisa que a gente fala aqui acaba impactando no dia a dia e indiretamente vocês lembram e acabam praticando muito mais, quanto mais escutam o podcast Ciência da Nutrição. A gente quer agradecer todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos vendo no YouTube e lembrar para vocês que a gente está gravando online, então qualquer barulhinho, qualquer intercorrência, você é de casa e você compreende plenamente. Hoje eu vou ter a nobre honra de apresentar para vocês a nossa convidada, doutora Maria Clara Pinheiro. Vou ter o prazer de apresentar para vocês também. Maria Clara é nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, especialista em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia, mestre e doutora em ciências, com ênfase em vigilância sanitária. A Maria Clara é professora substituta do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Escola de Nutrição da Unirio, palestrante em empresas particulares e órgãos públicos e atua como nutricionista clínica em consultório desde 2008, trabalhando com terapia cetogênica para epilepsia refratária desde 2016. Hoje a gente vai trocar uma bela de uma ideia, um papo muito bom e científico com ela sobre dieta cetogênica, um tema que sempre aí tem muita coisa circulando, mídia falando, e hoje a gente tem uma especialista para trocar com a gente sobre isso. Seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição, Maria Clara. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um prazer participar, conversar com vocês. Sou ouvinte do podcast, já assisti alguns vídeos também de outros colegas e adorei o formato. Parabéns. Ai, que bom que você gostou, Maria Clara. É sempre um prazer para a gente ter esse retorno. Então, você já sabe como é que começa a história, né? Nossos ouvintes ficam esperando para saber mais desse outro lado que muitas das vezes a gente fica aqui elucubrando, mas eu quero saber de você, né? Como é que foi esse passado? Como é que foi essa escolha pela profissão de nutricionista? Então, eu brinco que quando eu entrei na faculdade, né? Muita gente perguntava, foi primeira opção, não foi primeira opção? E desde o segundo grau, desde o primeiro ano do segundo grau, eu já tinha certeza que eu queria fazer nutrição, eu fazia curso técnico de alimentos, então eu tinha muito interesse pela profissão, então foi minha primeira opção. E eu brinco que sempre foi muito difícil fechar o meu nicho, né? Que muita gente fala, não, escolhe um nicho, escolhe um nicho. E a nutrição é tão bonita que eu tento não fechar porque eu gosto de tudo. Na área clínica, eu gosto de tudo. A terapia cetogênica me pegou, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque não são muitos profissionais que trabalham com isso, mas tudo relacionado à nutrição clínica eu adoro. Maria Clara, seja bem-vinda. Obrigado aí pela tua presença aqui conosco. A gente, para começar, acho que o nosso papo, né, é um termo talvez científico para muitas pessoas que nos ouvem. Eu queria então que você pudesse definir para a gente, explicar um pouco até a importância de como é que isso surge, o que é essa dieta cetogênica, como é que ela aparece assim, no mundo da nutrição. Tá. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente diferenciar as duas vertentes de dieta cetogênica. A que provavelmente o pessoal mais escuta falar e tem mais informações na internet é sobre a dieta cetogênica para o emagrecimento, né? Muita gente já deve ter ouvido falar ou tentado mesmo fazer esse tipo de dieta, usar uma dieta com restrição de carboidrato para emagrecer.
parece ser uma maneira efetiva de emagrecimento e, obviamente, tem efeitos colaterais muito importantes. Então, assim, mesmo na prática clínica, hospitais que eu passei, se utilizava dieta cetogênica, por exemplo, para um paciente antes da bariátrica conseguir atingir o peso para poder operar, ou um paciente que precisa passar por uma tomografia, entrar num aparelho, você precisa fazer dieta cetogênica para que ele perca peso rápido. Só que é uma dieta que tem diversos efeitos colaterais. E aí, por conta disso, a gente sempre sugere que seja feito sob supervisão de nutricionista, obviamente, como qualquer dieta, mas muitas vezes, inclusive, internado, porque não é uma dieta que faz com que a pessoa atinja todas as necessidades nutricionais dela. Ponto. Essa dieta para emagrecimento é um tipo de dieta cetogênica. Mas existe um outro tipo de dieta cetogênica, que hoje em dia a gente chama de terapia cetogênica, que é a minha menina dos olhos, que é o seguinte: quando a pessoa tem epilepsia, que são crises convulsivas, de difícil controle, a pessoa, seja criança ou adulto, mas em geral a gente pega muito mais criança. A pessoa é diagnosticada com epilepsia, seja por uma doença, por um trauma, por uma asfixia no parto, por uma condição genética, e ela não consegue ter controle das crises convulsivas com o uso de anticonvulsivantes, com o uso de medicações. Essa criança entra com 1, 2, 4, 5 medicamentos e mesmo assim as crises não são zeradas. Essa criança faz uso de canabidiol, uso de cirurgia e mesmo assim não consegue controlar as crises. A terapia cetogênica, ela vem para tentar fazer com que essas crises diminuam ou que até mesmo zerem. E qual é a ideia da terapia cetogênica e como que ela surgiu? Na verdade, já tem relatos desde a época da Bíblia de que deixar o ser humano, a pessoa em jejum, faz com que as sinapses cerebrais, faz com que o funcionamento cerebral modifique e, com isso, a pessoa deixe de ter crises. Então, isso era descrito na Bíblia, por exemplo, como a pessoa está tendo crise convulsiva, deixa ela sem comer, que ela vai zerar, não vai ter mais crise. E isso vem sendo estudado ao longo do tempo e realmente se provou que deixar o corpo em jejum promove a quebra do tecido adiposo. Você, quando tem pouca glicose no sangue, você precisa quebrar seus triglicerídeos de cadeia longa em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, quando vão nutrir o nosso cérebro, eles nutrem de uma maneira diferente do que o carboidrato nutria, e ele faz com que as sinapses cerebrais funcionem de uma maneira melhor. E é lindo, porque a gente vê crianças que têm 80, 100 crises convulsivas por dia zerarem. E aí você consegue ver, você imagina, se você está tendo uma crise convulsiva, é uma descarga elétrica. Então você está sempre resetando, né, aquela função cerebral. Então a criança vai lá, faz fisioterapia, faz fono e aí reseta. Reseta. E quando você consegue deixar esse cérebro descansar, tá bem nutrido, e não ter crises, a criança se desenvolve muito melhor. É uma terapia que a gente só pode fazer de acordo, em concomitância com o neuropediatra ou com o neurologista. Não é, por exemplo, não chega um paciente no nosso consultório, eu tenho epilepsia. Você não passa uma dieta cetogênica para essa pessoa só porque ela tem epilepsia. Porque realmente tomar um medicamento e controlar a crise é muito mais fácil do que conseguir seguir uma terapia cetogênica. Então, por isso que ninguém começa pela dieta. Por isso que se começa realmente pelo fármaco. Eu costumo dizer que a dieta cetogênica ela é exatamente todo o contrário do que a gente sai da faculdade aprendendo, né? Então, assim, poxa, vamos tentar comer saudável para não precisar do fármaco. A dieta cetogênica na pessoa com epilepsia, ela só é utilizada se a pessoa realmente não respondeu bem a um fármaco. Caramba, Maria Clara, que interessante, né? Como que a gente precisa, na área da saúde, especialmente na área da nutrição, estar se atualizando, né? Porque confesso para você e para quem está nos vendo, quem nos assistindo, que me identifiquei com a parte dali da visibilidade da dieta cetogênica para emagrecimento.
Então, esse podcast aqui cai como uma luva, e eu quero saber da Camila também, se ela está surpresa com esses números que você traz, o que ela tem de sugestões para quem está nos vendo e nos assistindo e quer se aprofundar nessa temática. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Assim como você, Luana, eu estou aprendendo muito com o episódio de hoje, pois além do conhecimento que a nossa convidada tem trazido nesse episódio com tanta propriedade, estou aprendendo também o poder da nutrição em nichos que eu nem sabia que fazia tanta diferença, como é o caso do uso da dieta cetogênica para epilepsia. Por isso, eu deixo como dica um documento disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Neurologia que introduz de forma clara e simples tudo sobre dieta cetogênica para o tratamento da epilepsia. A ABC da dieta cetogênica para epilepsia refratária. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Valeu, Camila! Então, Maria Clara, a gente aqui faz uma seleção maravilhosa de convidados, né? E eu, particularmente, sempre comemoro muito e me aproveito muito quando vem convidados que nem você, que tem essa dupla visão da área acadêmica e da área da assistência, do atendimento, da ponta do consultório, né? Então, não posso deixar de dar esse chute aí a gol, né? Pedindo para você contar um pouco para a gente das pesquisas atuais que você vem vendo na área de dieta cetogênica. O que você mais destaca? Você acabou de dar um exemplo dessa questão da dieta cetogênica e epilepsia, mas até mesmo para a questão do emagrecimento, o que está surgindo de novidade com o embasamento científico? Como é que você está conseguindo adaptar isso para a tua prática clínica de consultório? Então, para a epilepsia, ainda são necessários mais estudos que consigam descrever exatamente qual é o mecanismo fisiológico que faz com que a ausência de carboidrato e a diminuição do consumo de carboidrato melhore essa cerebral, né, quando a gente usa só a gordura como fonte de energia. Já existem muitos estudos, mas o mecanismo fisiológico ainda não está completamente descrito. Em relação à dieta cetogênica para o emagrecimento, está cada vez mais, assim, como as pessoas buscam sempre uma maneira muito rápida de emagrecer, né, cada vez é mais estudada na prática, principalmente na prática clínica, por proporcionar um emagrecimento rápido. Mas, assim, eu deixo o alerta que não é uma dieta saudável, não é uma dieta equilibrada. Então, quando eu passo, por exemplo, uma dieta cetogênica para uma criança com epilepsia, em que eu tenho que dizer para uma mãe, olha, o seu filho não vai mais comer nenhuma fruta, não vai comer legume, vai comer algumas verduras, e um almoço, por exemplo, de dieta cetogênica, só para vocês terem uma ideia, tocinho com maionese e um pouco de creme de leite. É muito difícil. Então, assim, só que a gente, como um paciente numa emergência, a gente sempre vai priorizar cuidar daquele órgão nobre. Então, qual é o nosso órgão nobre? O cérebro. Eu preciso manter a atividade cerebral dessa criança boa. Então, eu vou dar o que ela precisa para zerar essas crises, para diminuir essas crises, e os médicos vão consertar os efeitos colaterais que essa dieta vai causar, porque ela vai subir colesterol, porque ela aumenta o risco de doença cardiovascular, porque ela vai ter hipovitaminose, vai ter deficiência de mineral, e isso tudo a gente vai consertando enquanto a gente está fazendo a dieta cetogênica. E aí, quando a gente usa uma dieta cetogênica com o único intuito de emagrecer, passar por esse tipo de risco não me parece ser producente, já que existem várias outras maneiras de emagrecer, sem precisar abrir mão de tantos alimentos saudáveis que a gente acaba abrindo mão quando está fazendo dieta cetogênica. Realmente, sob supervisão no hospital e num caso agudo em que a pessoa precisa emagrecer rápido, eu acho que é interessante. E assim, o que os estudos mostram é que a gente consegue colocar uma quantidade de fibra boa agora nessa dieta, e que se ela for sob supervisão e por um curto período de tempo, parece não aumentar tanto, então, o risco cardiovascular. O problema é que quando a pessoa faz para emagrecer por conta própria, sozinha, e já a pessoa faz aquela dieta cetogênica, achando que está fazendo dieta cetogênica, mas, na verdade, está fazendo dieta da proteína, porque come proteína à vontade. E a dieta cetogênica, quando a gente pensa em terapia nutricional, a gente pensa numa dieta normoproteica,
às vezes até levemente hipoproteica, ela é hiperlipídica, mas ela não é hiperproteica. E aí você não tem sobrecarga renal, sobrecarga hepática e outras sobrecargas que você pode ter no corpo. Então, assim, eu sempre fico um pouco reticente de recomendar dieta cetogênica para emagrecimento sem supervisão, sabe? E sem desmame adequado. Por quê? Estou fazendo dieta cetogênica, cheguei no meu peso. Vou comer um brigadeiro no final de semana. Vai ter efeito rebote, vai começar a engordar de uma maneira muito rápida. Então, quem se propor a entrar numa dieta cetogênica, com supervisão de nutricionista sempre, por favor, tem que estar disposto a passar por todo o processo de desmame. Maria Clara, eu acho que você abordou alguns aspectos aí que eu queria explorar um pouquinho mais com você. Eu acho que são 3 aspectos assim, que eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho com a gente. Primeiro, assim, que grupos de alimentos essa dieta cetogênica normalmente ela explora mais, né? O que é excluído, o que você coloca em quantidade maior. Um segundo ponto que eu queria colocar também, assim, quanto tempo normalmente, até pela tua experiência com esses pacientes, essa dieta, ela teoricamente, né, entre aspas, acaba sendo recomendada? E quais são os principais riscos, né, quando você passa por esse tempo, assim, para as pessoas que acabam seguindo essa dieta de maneira desorientada? Então, falando como terapia, né? Então, para um tratamento de epilepsia refratária em que você tem a recomendação de uso de dieta cetogênica, a gente tem algumas proporções nessa dieta. A gente pode fazer o que a gente chama de dieta de Atkins modificada, que é uma dieta que a pessoa consome proteína e vegetais de uma maneira liberada e você não acrescenta tanta gordura, assim, você simplesmente diminui o carboidrato. Essa é a porta de entrada da dieta cetogênica. E depois a gente vai para a dieta cetogênica clássica, que a gente chama de dieta cetogênica 1:1, 2:1, 3:1 e 4:1. O que isso significa? Uma dieta cetogênica 1:1, ela quer dizer que nessa dieta você tem uma parte de gordura, uma parte de proteína mais carboidrato, até você ter 4 partes de gordura para uma parte de proteína mais carboidrato, que é quando você tem 90% do VET dessa dieta oriunda de gordura. Essa dieta, por consequência, causa diversos efeitos colaterais. A gente procura utilizar gorduras boas, gorduras que não são saturadas, mas é difícil você conseguir montar essa dieta, principalmente se ela não for ofertada por sonda, se não for, por exemplo, uma pessoa que use uma gastrostomia, se a pessoa come por via oral, você precisa tornar essa dieta palatável. Então, muitas vezes a gente usa gordura saturada e usa gorduras que causam outros efeitos adversos à saúde. Então, o de mais importante que a gente verifica de efeito adverso quando a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica são as hipovitaminoses. A pessoa realmente tem uma deficiência de vitamina e mineral importante. Por mais que a gente coloque alface, abobrinha, rúcula, a gente não consegue atingir todas as necessidades de vitaminas e minerais dessa pessoa. A dieta ela é sempre normoproteica, então a gente não atrapalha o crescimento. A proteína é sempre o primeiro ingrediente que a gente calcula para que ela nunca seja hipoproteica. Ela causa muito aumento de colesterol, é muito comum o colesterol aumentar bastante. Existem casos em que a gente tem uma hipoglicemia importante no período de adaptação, e em casos mais graves, a pessoa pode entrar em cetoacidose e tem que ser internada. Então, por isso que essa dieta precisa ser feita sob supervisão. Maria Clara, mas ela é tão complicada, por que fazer? Porque você vê a criança passando a se desenvolver, porque você vê a criança que não andava passando a andar, e você vê o adulto que passou a ter crise convulsiva depois de adulto e que estava tendo problema no desenvolvimento, estava começando a ter sequelas, conseguindo responder às terapias, à fisioterapia, à fono, porque conseguiu diminuir o número de crises. Quando você me perguntou do tempo de dieta, o mais legal da dieta cetogênica, fora o funcionar, que eu acho o máximo, é que ela tem data para começar e data para terminar. A dieta cetogênica, quando ela é utilizada para o tratamento de epilepsia, a gente fica 2 anos em dieta. Então, eu começo
dieta cetogênica com uma pessoa, quando eu conseguir chegar no máximo que essa dieta pode oferecer, seja zerar as crises ou diminuir o número de crises, eu permaneço com essa pessoa por 2 anos em dieta. Depois, porque eu ainda não sei explicar, você volta com carboidrato e as crises não voltam. Então, não é uma dieta fácil de ser feita, mas é uma dieta que não é para sempre. Então, os efeitos colaterais dessa dieta a gente vai reverter, tudo vai voltando ao normal, tirando o fato da pessoa agora passar a não ter crises ou diminuir muito o número de crises dela. Então, tem data para terminar. Isso falando de terapia cetogênica. De dieta cetogênica para o emagrecimento, a pessoa faz, emagrece, tem efeito rebote, engorda, faz de novo, emagrece menos, porque nunca a resposta é igual, tem efeito rebote, engorda e por aí vai. Que mundo novo, hein, Maria Clara, que se abre. Realmente é fantástico como a ciência da nutrição vem evoluindo e dá um orgulho danado de ver pessoas como você desbravando áreas que ainda demandam dessa prática e desse olhar apurado, né? E por agora, Maria Clara, eu estou aqui olhando e os nossos ouvintes, quem nos vê também, podem checar no site Ciência da Nutrição e também visualizar a imagem linda que eu estou vendo agora, você abraçada aqui, nosso projetor aqui está colocando para você também checar, Maria Clara, e quem está no YouTube está vendo, quem está escutando já sabe, vai lá no nosso site do podcast Ciência da Nutrição. E eu queria muito que você falasse para a gente por que você escolheu essa imagem, o que ela te remete, divide com a gente. Então, esse foi um dos meus primeiros pacientes de dieta cetogênica. Ele se chama Gabriel. O que acontece? Esse é um dos meus primeiros pacientes com dieta cetogênica. Quando eu comecei a trabalhar com dieta cetogênica, foi por uma demanda de uma neurologista. Não tem muitos nutricionistas, tem muitos nutricionistas que trabalham com isso. Alguns neuros estão começando a dar crédito a essa dieta. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um grupo de dieta cetogênica no Brasil inteiro. Todos os neuros pediatras e nutricionistas que trabalham com dieta cetogênica. Nós não somos nem 300 no Brasil inteiro. Tem muito campo para o nutricionista poder atuar nisso. Falta muito nutricionista. E essa foto é do Gabriel, que é um paciente meu, que a gente pegou e que ele estava muito complicado, ele estava tendo crise, ele não estava respondendo a medicação. A mãe dele é uma fofa, a gente acaba se apegando muito aos pacientes, não tem como, porque você pega uma criança que não conseguia falar, que não conseguia andar, e que hoje está estudando, está desenvolvido, a mãe dele agora faz parte de uma comissão, eles moram em Vassouras, de inclusão de pessoas, seja com algum tipo de deficiência, ele é associado à epilepsia, ele tem autismo. E uma coisa também que eu queria falar, porque muita gente, a dieta cetogênica, ela tem algum efeito para o autismo? Não tem estudo científico que mostre isso, e a gente não pode vender isso, a gente não pode falar que ela tem uma ação sobre o autismo. Mas o que eu posso falar é que, por isso que essa imagem me emociona tanto, é que a gente conseguiu, em uma criança que não estava respondendo bem às medicações, ter um eletroencefalograma cada vez melhor, ter os exames de sangue cada vez melhor, e ter ele se desenvolvendo de uma maneira que a gente tinha dúvida se ia acontecer. E isso acontece pelo menos 2, 3 vezes por semana no meu consultório. Então, assim, 2, 3 vezes por semana estou eu sentada aqui, onde eu estou agora, chorando com os pais das crianças, seja porque a gente está encontrando um caminho, seja porque a gente está tendo dificuldade de encontrar, mas a ideia é que a gente junto tente chegar a nutrição, o neuro e o paciente numa dieta que consiga ajudar essa pessoa a se desenvolver melhor. Então, assim, como apaixonada pela nutrição que sou, acabei me apaixonando muito pela dieta cetogênica, porque, por exemplo, se o paciente for internado, eu brinco que não é para o médico que ele vai ligar. Ele precisa ligar na mesma hora para o nutricionista, porque ele não pode tomar soro glicosado. Então, ele não pode sair da dieta cetogênica no hospital. A partir do momento que você começa a dieta, ela não pode ser interrompida, porque senão você não consegue mais o mesmo efeito. Então,
é um lugar em que a nutrição se coloca, em que ela dialoga com outros profissionais, mas que ela é muito ouvida. E eu acho que isso é muito interessante para a nossa profissão, sabe? E esse resultado que a gente vê com cada uma dessas crianças é espetacular. Um dia, se vocês quiserem conhecer, sigam o Instagram deles e olhem, que vocês vão ver como é legal. Luana, essa emoção toda que a gente acabou de ver, mas infelizmente temos que terminar o nosso programa hoje. É verdade, Anderson, e bota emoção nisso, e bota orgulho nisso, caramba, esses quantitativos, realmente, Maria Clara, que outros profissionais, que estudantes se inspirem, né, e desbravem ainda mais essa área junto com você. Queria agradecer demais por toda a categoria com que você fala dessa temática tão necessária, para além do lugar comum, com embasamento científico. Por agora, eu queria que a Bianca recordasse para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo também, aonde podem encontrar os outros episódios, por exemplo, como que podem fazer para trocar com a gente pelas redes sociais. Diga lá, Bianca. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Agora eu vou passar a bola para ele. Anderson Teodoro, está contigo. Maria Clara, eu queria muito agradecer a sua presença conosco. Foi um prazer muito grande para a gente aprender um pouco mais sobre essa temática, como você falou, ainda recente para alguns anos. Então, eu queria passar a palavra para as considerações finais, deixando aberto o microfone para tudo aquilo que você quiser divulgar. Só queria agradecer o convite, parabenizar pelo podcast. É muito legal ver tanta informação reunida assim à disposição dos alunos e das pessoas que querem entender um pouco mais sobre nutrição, ouvindo tanta gente legal. E me botar à disposição e dar parabéns para vocês. Muito legal o projeto. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento, né? E se você chegou até aqui, a gente pede que você faça mais um esforço aí, clica no canal, se inscreve, ativa aí as notificações, divulga o nosso trabalho. É muito importante para que esse trabalho continue e que você nos ajude a colocar ele para mais pessoas. Hoje a Maria Clara falou para a gente sobre dieta cetogênica, que ela, na verdade, compõe uma exclusão de um componente bastante importante da dieta, podemos dizer até uma exclusão quase que radical do processo, né? E nem sempre, como ela falou, a gente precisa dessa exclusão radical, mas para que algumas situações essa exclusão radical também ela é necessária. A pergunta é, para você que está em casa, né, o que você precisa excluir da sua vida? Existe uma necessidade de fazer uma exclusão radical ou você pode modificar aos poucos? Lembrando sempre, como a Maria Clara colocou, a gente precisa sempre de uma dieta individualizada e orientada por profissionais. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e continuem divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição.